se define os testes, escrevendo mesmo assim, aqui tem que clicar, fazer isso, fazer aquilo, outro, tem que passar para a próxima tela, uma coisa mais em alto nível. E aí, à medida que a gente vai descendo, vai passando para código e vai descendo cada vez mais baixo nível até chegar no drive, que é o cara que conversa direto com o aparelho mesmo, tá? Aqui a gente tinha um nível de complexidade a mais, que era fazer com que funcionasse para duas plataformas, Android e iOS. Qual é o intuito? Sim. Qual é a ideia aqui? E por que começou esse projeto? A gente trabalhou uns dias tentando estabilizar, tentando utilizar os testes que já tinham sido herdados da outra empresa e que usavam a parte lá do nativa de automação de testes do próprio Android. No caso, eles tinham coisa com o iAutomate, outra ferramenta, mas principalmente na hora de passar para novas telas, de mudar de tela, isso dava muito problema. E aí o Vinícius ele sugeriu que a gente passasse para essa ferramenta, que ela tinha sido utilizada com sucesso em outro projeto. Só um segundo, eu vou dar de Rodney. Por favor, larguem os celulares, porque senão depois vai dizer que não entendeu e não está prestando atenção na apresentação. Viu, Felipe? Alguém botou um celular, inclusive aqui na frente. Aí eu vou parecer a megera, porque tá gravado aqui. Tem dois. Eu corto a parte. Pô, o Vini tá mexendo, mano. Ô, Vini. Eu tô divulgando o TikTok, cara. Qual que é o dev e o developer? Isso. Do dev não, do QA e do developer. A ideia é que, assim, o cara de QA, ele mexe em tudo. Esse cara aqui é um cara mais baixo nível, vamos dizer assim, mas a gente, a parte complexa mesmo, ela tá aqui dentro. Uhum. E isso já vem, a complexidade ela já foi feita na biblioteca. O que a gente vai fazer aqui é implementar as chamadas ou passar os caminhos da forma correta. Que já está lá na biblioteca. Mas ele já está pronto para ser utilizado por nós, em alto nível. A minha dúvida é o seguinte, a feature é tipo uma funcionalidade que a gente vai implementar. Ó, aqui um exemplo de uma feature está aqui, ó. Aqui Realizar você login, mostrou. ó, mais alto nível. Tá bom. Realizar o login, o cenário, realizar o login através do app, e a gente escreve usando alguns termos específicos, umas palavras reservadas que tem do próprio app, mas para escrever a coisa em alto nível. Todo mundo sabe o que é uma feature? Então, eu estou tentando entender. Então, a feature é onde você descreve os passos usando o BDD. Com aquela estrutura, os passos do teste, em linguagem natural mesmo. Quando eu tiver isso, o cenário tal, dado, então, sempre tem que ter essas palavras-chave, porque quando você vai executar o teste, ele utiliza isso, entendeu? E quem faz isso acaba sendo os QAs. São os QAs. E se chega para esse entrega pro dev e fala... Não entrega pro dev. Não tem essa separação. Não tem. Não. Aquela primeira parte ali fica mais responsabilidade do QA mesmo, escrever em alto nível. Só do QA, né? Mas aquela parte ali de automatizar tem que ser do time todo. Mas é interessante o QA aprender realmente a fazer aquilo. Tá bom? Se alguém não se sentir confortável com a linguagem, não importa se você vai escrever ou não. O BDD, o Cucumber, dá uma procurada no Cucumber que tem toda a estruturinha de como é feito o cenário. Tem exemplo de cenário, dado, então, quando, blá, blá, blá. Entendeu? É um cenário que a gente já fazia na MAF, mas como tem pessoas novas no time, tem que dar uma procurada no Cucumber. Na ferramenta do app, ele é um carinha que ele roda num serviço, num servidorzinho. Tá? A partir do nosso projeto, a gente estabelece uma comunicação em um projeto Java, ele se comunica com esse serviço e esse serviço acaba se comunicando com o emulador ou com o celular, etc., mandando instruções para ele. No caso aqui, ele utiliza do Selenium, que é uma biblioteca para automação de teste que já é usado para muita coisa. E tem uma implementação que abrange Android e iOS. Tá? Então, com o plugin do Cucumber, que é o que a Val falou, a gente consegue colocar informações aqui. Tem como dar zoom aí? Deixa eu ver aqui se dá Tinha pra zoom. Como é que que dá zoom voltar aqui? pra... Volta na apresentação, ela tá maior. Tem? Tá maior? Tá, vamos lá. Tem uma página, na verdade.
aqui, ó. Isso aqui. Acessibilidade. É isso. Foi pra frente. Foi pro próximo. Próximo. Aí. Ah, legal. Então aqui, ó. Isso aqui é possível através com o plugin do Cucumber, ele consegue fazer uma ligação entre essas funcionalidades, entre o código que é a implementação em si, tá? Deixa eu ver se tem aqui o código que tem a implementação nesse cara. Então a gente está vendo aqui, ó, dado que eu quero realizar um login. Isso foi escrito aqui, ó, dado que eu quero realizar um login. Na hora que a gente pede para rodar os testes, então lá o próprio engenho da coisa, do app, que vai fazer essa ligação, procurar o cara que atende essa especificação aqui e chamar esse teste. Tá? A gente tem aqui um esqueleto de uma classe que estaria fazendo a implementação via código daquilo que foi escrito lá. Então aqui eu tenho uma login interface, tá? Que foi nesse cara aqui que a gente fez a sacada de dividir para duas plataformas. Todo o código já podia estar escrito aqui, o código do Android e o código do iOS. Só que aí isso não atenderia duas plataformas. Então o que a gente fez foi definir aqui um cara em alto nível, tá? Que tem mais ou menos assim, os métodos para resolver esses passos, eles são chamados aqui. E nessa parte, nesse método que toda classe de step tem que ter, a gente devolve para o caso de iOS uma implementação para iOS e para o caso de Android uma implementação para Android. E essa login interface fica no app. Isso. Todo esse projeto aqui é um projeto para o App Client, tá? E ele é um projeto separado, tá? Na hora que é executado, toda essa sequência de passos ela é chamada. De acordo com o parâmetro que a gente passa em tempo de execução, a gente escolhe se a gente vai executar para iOS ou vai executar para Android. Basicamente, na hora que inicia o projeto, a gente seta algumas flags do projeto para que durante a execução ele seja capaz de saber se ele está rodando para iOS ou para Android. E aí todas as outras configurações são carregadas a partir disso. O ideal é que todos os QAs consigam fazer tudo. Mas, esse código, se der algum problema, o primeiro, que é o feature, e esse segundo step, pode ser feito sozinho pelo QA, e na implementação do código de fato, na parte interagindo com o código suja, do software. aí faz par com o dev. Então, mas esse código não fica dentro nem do Android nem do iOS. É um Não. projeto Esse daí, do app. esse daí tem a pasta, né? Features, que é onde você descreve os passos em linguagem natural. Não. Aí tem o step, que vai converter isso. Que é E isso. aí tem um nível mais abaixo, que é onde vai estar o código para cada, Pra cada plataforma. Não sei Nessa parte que tem o código para cada plataforma, é que tem que ter um par com o dev. E é assim que o app funciona. Isso. Esse é o beabá dele de como Ele é esse aí. Esse é um projeto à parte, diferente do que a gente teve antes, que o código ficava junto com o código do Android. Esse é um projeto totalmente à parte. Tá bom. E aqui está uma implementação, tá? Ainda tem coisas para evoluir, por exemplo, pacote, etc. Porque isso, de acordo com o ambiente que a gente esteja usando, pode ser que modifique. Mas aqui a gente tem uma implementação do que seria um cara para atender, por exemplo, o Android. Eu chamei aqui um digitar, passando onde eu quero digitar. Aqui realizar um clique no botão, né? Uma validação, uma session, para um dado específico. Esse aqui é o cara já mais é a implementação dos passos em si. Eu tenho que achar esse elemento na tela, eu tenho que clicar nele, eu tenho que fazer uma verificação. Aí tá no AT, né, que seria a Desire. Exatamente. A gente vai fazer os testes para debug direto no AT. Só debug. A princípio esse cara poderia ficar assim, se a gente vai rodar sempre uma AT, se a coisa vai evoluir para a gente parametrizar, etc. É isso aqui. Então a gente tem que conversar e também colocar algumas informações como essa aqui, caminho relativo, etc. parametrizar. Mas aí a gente vai ter evoluindo aos poucos. Fez o esqueleto, né? A gente evolui no passar do tempo. Aí é tudo ali, mas eu acho que é mais fácil mostrar direto o código. Né? Deixa eu ver aqui. Então a gente está com esse cara aqui.
Tá? Nosso projeto é um projeto Java. Tá? Quando ele... Desculpa. Acho que não dá pra todo mundo ver, não. É Se pequenininho. tiver Até eu como- tô tendo dificuldade. Tá todo mundo pina, né? É. Isso aí, Bruninho, mostra como é que você faz. Corte. Ô, zoomzão, cara. Zoomzão Põe top. o Windows aí que rola. Mas eu já tinha Fecha as janelas. Pode olhar na sua tela, você vai ficar olhando pra lá, você vai ficar os dois. Olha na sua, que aí o que você tá vendo aqui é o que vai aparecer lá. Mostra a estrutura lá das pastas pra Então, poder... Ctrl, scroll. Aí eu escrovo no ponto certo, né? Vai o áudio. Ele vai aproximando. Entendi. Pode aumentar mais, filho. Todo mundo cegueta aqui. Isso. Como é que eu puxo pro lado agora? Beleza. Driver, general steps. Então a gente está aqui, ó, com esse, agora ele veio pra cá. A gente está com essas pastas, então aqui na parte de teste onde a gente está com realmente a implementação do nosso código, tá? Então esse pacote aqui que tem driver, onde a gente tem uma definição do que seria uma interface do driver, que a gente tem até agora, ó, driver que atende a duas plataformas. Ele já tem aqui um type, tem um clique e uma verificação se o elemento está presente. Para cada plataforma específica tem que implementar isso. Aí vai entrar mais coisa aí depois. Aí vai entrar sim, mais coisas, exatamente. Aí a gente já preparou algumas coisas em alto nível, tipo como fazer um clique, como fazer um type, tanto para Android, ele está buscando aqui esse daqui do iOS, driver, está buscando por nome, para o Android a gente conseguiu resultado bom buscando pelo ID, tá? E a gente tem aqui uma classe que é uma fábrica de driver que devolve, configura adequadamente o driver, porque é uma configuraçãozinha chata, meio complexa, então a gente decidiu deixar isso numa classe específica, e de acordo com um parâmetro da plataforma, quem for a parte do sistema, quando for ser executado, ele vai receber ou um driver para Android ou um driver para iOS. Os testes mesmo, eles são executados a partir da chamada dessa classe aqui. É uma classe que está com o nome All Testes, e essa configuraçãozinha é que basicamente dispara quem tem que ser chamado, essa sequência de passos. A gente tem aqui um before class, que é chamado antes dos testes serem executados, então configuração básica do sistema, e quando eles são concluídos, esse cara aqui que está com o after class em cima. Então tem o load config, que está sendo chamado aqui, é onde realmente a gente configura os caras. A gente tentou concentrar aqui configurações que vão ser carregadas quando a gente passou uma linha do comando lá pelo Jenkins, e para a gente que estava desenvolvendo, né, e não estava rodando no Jenkins, a gente deixou um carinha aqui local. Então, chega aqui na mão mesmo e configura as coisas, mas quando for via Jenkins é baseado nisso aqui. Aí depois disso a gente teve aqui o pacotezinho de steps, onde a gente criou um step básico, um esqueleto básico do que é um step geralzão, que tem um custom driver e uma implementação de teste. E a gente preparou os caras que vão realmente fazer a coisa ocorrer. Aqui está aquele login step que vocês viram. Tá? Ele devolve um desses dois aqui, o login step Android e o login step iOS. A gente definiu aquela interface, que é o cara que atende a isso aqui, esse cara aqui. Então, quando você for realizar esses passos, me devolva um objeto com esse formato, atendendo a essa especificação. Os dois caras que atendem são esses. Aqui está a implementação para iOS, tá? E aqui está a implementação para Android. É isso aí. Mostra lá o ponto feature, Obrigado. que é o que... Por onde começa, né? Chegou uma Exato. história, vamos desenvolver o teste automatizado. A primeira coisa que você vai fazer é criar um arquivo .feature, Exato. que fica aí na pastinha do Source. Essa aí, sim. Beleza. Tá aqui. Sempre a extensão tem que ser .feature para ele reconhecer os...